Preciso te contar também quanto o Flamengo ainda tem para gastar com reforços, situação indefinida para Thiago Maia. Quero falar ainda sobre a decisão polêmica do SBT em relação a direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O Internacional fez consulta pelo volante Wallace, da Udinese, negociação extremamente cara. O Udinese pede pelo menos 10 milhões de euros, muito mais do que o Inter vai gastar se conseguir efetivar a compra do Thiago Maia. O Flamengo pede 5 milhões de euros, o Internacional está oferecendo 3. Para completar as últimas do mercado com o Flamengo, tratando com o Betis a compra de Luiz Henrique, tem tudo sobre a Copinha, novidades dos estaduais, enfim, muita coisa legal. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Bora começar falando sobre Copa São Paulo de Juniores. Flamengo e Cruzeiro farão a última semifinal da Copinha. O Flamengo conseguiu eliminar o Aster, que havia feito algumas surpresas na Copinha, entre elas a eliminação do Palmeiras. Dessa maneira, os 4 semifinalistas da Copinha estão definidos: de um lado, Corinthians e Novo Horizontino, do outro, Flamengo e Cruzeiro. Bora falar também sobre o Benfica, que anunciou de forma oficial a contratação de Rollheiser, o atacante que era pretendido pelo Corinthians, pelo Vasco, entre outros clubes. Argentino comprado por 9 milhões e meio de euros, que equivalem a 90% dos direitos econômicos, contrato assinado até junho de 2028. E a saideira do giro de notícias, de acordo com o jornal Marca da Espanha, o lateral direito brasileiro Ian Couto, que se destacou, vem fazendo boa temporada com a camisa do Girona, pode pintar no Real Madrid na próxima temporada. Bora falar agora sobre o Flamengo, quanto o rubro-negro ainda tem para gastar em reforços nessa temporada para que ele possa cumprir o planejamento estabelecido para 2024. Vale a lembrança de que o Flamengo gastou um caminhão de dinheiro, 16 milhões de dólares somente com a multa rescisória do Nicolás Dela Cruz e mais 8 milhões de euros para a aquisição de Matias Vinha. É importante contar que se o Dela Cruz houve a necessidade de um investimento à vista em relação ao Matias Vinha, pagamento em 4 parcelas, uma parcela por ano. Dessa maneira, ainda restam para o Fla, com contratações para 2024, 77 milhões de reais. Nicola, esse número é absolutamente impreterível. Você não pode abrir mão e gastar R$1 a mais? É óbvio que pode. Isso depende muito. São números, esses números estabelecidos são prévias, são possibilidades, são coisas que você pode seguir para você ter uma linha, um norte. Mas certamente, se o Flamengo especialmente aumentar sua arrecadação, ele pode eventualmente gastar mais. Rubro-negro, que ainda busca um zagueiro e um ponta, são as prioridades pro momento. Bora falar sobre um jogador que não deve sair, pelo menos nesse momento, do rubro-negro. Negociação esquisita do Thiago Maia. Você vai lembrar que 2 dias atrás o Flamengo decidiu tirá-lo das partidas contra o Audax e Manaus e da pré-temporada de 2 jogos nos Estados Unidos. Tudo para que ele pudesse terminar a transferência para o Internacional. Eu disse mais. Contei para vocês que o Corinthians entrou na parada para tentar impedir que o Thiago Maia fosse para o Inter e se mudasse para São Paulo. Mas, nesse momento, não deu certo nem com o Inter, nem com o Corinthians. E o Thiago Maia voltou a trabalhar com o restante do elenco, que não viajou nesse sábado. O Thiago, por exemplo, trabalhou com o Pablo, outro zagueiro que não faz parte dos planos do rubro-negro. Flá vinha pedindo 5 milhões de euros. O Internacional estava disposto a pagar 3 milhões de euros e parecia que o acordo poderia ser firmado em 4 milhões de euros. Ainda não há nenhuma novidade sobre o tema, qualquer atualização conto para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre outro Luiz Henrique. Esse ex-jogador do Fluminense pertence ao Betis e interessa ao Flamengo. Já foi alvo também do Corinthians e do Fluminense. O Flu e o Corinthians deixaram a negociação por entenderem que não vão conseguir chegar perto dos 14 milhões de euros que o Betis exige para negociá-lo. Importante contar que nesse domingo houve uma reunião entre os representantes do Fla, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, e dirigentes do Betis. O Flamengo insistiu mais uma vez com o empréstimo e ficou bem claro que não há nenhum interesse do Betis em negociar o Luiz Henrique por empréstimo. Então, a menos que o Flamengo faça a proposta em definitiva, a negociação não deve ocorrer. Luiz Henrique, que esteve no confronto contra o Barcelona, fez boa apresentação e deixou mais alguns pontinhos com o torcedor do Betis. O Flamengo prepara uma oferta, a final, última, definitiva, de 11 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Essa proposta deve ser apresentada nas próximas horas e aí é aguardar para ver como é que o Betis se posiciona. Olá, apaixonados torcedores do Mengão. Vocês viram a estreia brilhante de La Cruz pelo Mengão, no amistoso nos Estados Unidos. Tite, com sua maestria, colocou o uruguaio no segundo tempo, explorando sua versatilidade em diferentes posições no campo.
Ao pisar no sagrado gramado, De La Cruz não apenas deslumbrou os espectadores com sua habilidade técnica refinada, mas também desvendou uma complexa teia de estratégias que cativou os observadores mais perspicazes. Sob a batuta de Tite, o uruguaio assumiu o papel de ponta pela direita, uma peça-chave no tabuleiro tático cuidadosamente elaborado pelo treinador. No entanto, sua atuação transcendeu o convencional, permitindo-lhe a liberdade de flutuar pelo campo de jogo com uma maestria que causou desconcerto na defesa adversária. Embora o marcador pessoal do uruguaio não tenha sido registrado, sua presença magnética foi inegável, evidenciada por duas oportunidades gloriosas de gol. Na primeira, em uma colaboração harmoniosa com Gabigol, De La Cruz desferiu um chute potente de fora da área, desafiando a perícia do goleiro oponente. Contudo, a baliza resistiu à investida. A segunda chance surgiu em uma cena de pura maestria, quando o jogador uruguaio, com uma maestria singular, cobrou uma falta magistral, demonstrando categoria e precisão ímpares. Mais uma vez, no entanto, o goleiro adversário se sobressaiu, negando ao estreante a glória de inaugurar seu marcador com um gol de tirar o fôlego. Em suas palavras após o apito final, De La Cruz transbordava felicidade e entusiasmo ao expressar sua gratidão pela oportunidade de estrear com a camisa rubro-negra. Sua análise, permeada de humildade, não se concentrou apenas em seus feitos individuais, mas sim no desempenho coletivo que classificou como espetacular. Essa escolha de palavras revela não apenas a satisfação pessoal do jogador, mas também sua admiração pelo conjunto de peças que compõem o time, um organismo em plena sintonia sob a batuta de Tite. Dessa forma, a estreia de La Cruz transcendeu a busca por gols e triunfos pessoais, revelando-se como uma ode à beleza do jogo coletivo. O campo tornou-se o palco onde o uruguaio não apenas desfilou suas habilidades, mas também contribuiu para a sinfonia coral que é o desempenho espetacular do time como um todo. O brilho de sua estreia, permeado pela emoção e pela técnica refinada, deixa uma promissora impressão para os fervorosos torcedores do Flamengo, que agora aguardam ansiosamente por futuras performances igualmente envolventes desse talentoso jogador. Ao partilhar suas vivências, o jogador De La Cruz desvelou detalhes fascinantes sobre o intricado mundo do treinamento do Flamengo nos últimos dias nos Estados Unidos. Suas palavras não apenas descreveram, mas quase pintaram um retrato vívido da atmosfera que envolve a equipe, destacando a harmonia que permeia cada faceta do processo preparatório. Creo que eso va a ser importante para la adaptación, que voy a poner todo de mí para adaptarme lo más rápido posible e intentar de ayudar al equipo en el lugar donde me toque. De La Cruz, um sonho antigo do Flamengo, já sente a calorosa recepção e o carinho da torcida rubro-negra, algo que o motiva ainda mais a brilhar com a camisa do Mengão. A confiança depositada pelos torcedores é vista como vital para que ele possa corresponder às expectativas em campo. Antes de retornar ao Brasil, o Flamengo enfrentará o Orlando City, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar de perto como a equipe de Tite se prepara para os desafios que virão na temporada.